Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, para mais uma aula dos nossos TDs, tá certo? Nosso trabalho aí para o Enem. Então hoje nós iniciaremos o nosso segundo TD, ok? No primeiro TD nós vimos vários assuntos, né? Assuntos esses muito importantes para a prova do Enem, que foram eles regra de 3 composta, vimos questões de porcentagem, probabilidade, questões de volume dos sólidos, tá certo? Então são questões recorrentes na prova do Enem. Então a gente começa o nosso segundo TD, também com assuntos, vou trazer assuntos de probabilidade novamente, de funções, que já caiu no primeiro TD, só que agora outro tipo de função. Então esse trabalho durante as férias vai permitir que você revise assuntos que são recorrentes no Enem. Então é importante que você acompanhe as resoluções, que você revise a parte teórica e o mais importante, que você tenha outros exercícios para fazer para poder fixar essa revisão, tá certo? Eu repito, não é só assistir a aula, não é só acompanhar a resolução e mesmo ler o conteúdo teórico, isso não vai lhe ajudar muito para essa prova, você precisa praticar, tá certo? Então vamos lá para a leitura da primeira questão que eu trago hoje para vocês. A primeira questão diz o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Aí ele nos fornece aí uma fórmula, uma função, na verdade, uma função exponencial. P de t igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Em que t é o tempo em hora e P de t é a população em milhares de bactérias. Aí vem a pergunta: em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Bem, pessoal, essa questão é uma questão de função exponencial. O que é uma função exponencial? Uma função exponencial é quando a incógnita, né, que está sendo estudada, que vai variar, se encontra em um expoente, como é o nosso caso aqui, tá certo? Então, a população, né, esse P de t que ele fala aí, é a população, que é o que nós vamos ver como é que ela vai variar, tá certo? Igual a 40 vezes 2 elevado a 3t. Então a pergunta é o seguinte: em relação à quantidade inicial de bactérias, né, o que aconteceu com ela depois de 20 minutos? Após 20 minutos, o que aconteceu? Ela duplicou, ela quadruplicou, ela se reduziu, ok? Então ele está me dando o que nessa função? Está me dando o tempo, né? Em um tempo de 20 minutos, tá certo? Como é que ficaria essa população? Aí ele quer a resposta em relação à população inicial, tá ok? Então vamos lá. Aqui na verdade, pessoal, essa questão está bastante simples. Você vai apenas substituir esse t pelo tempo dado. Ó, esse P de t é a população que está atrás, igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo. O detalhe dessa questão, que pode tornar, que é uma casca de banana, que pode tornar ela complicada, é você não observar o seguinte, ó, que esse tempo, a questão diz que é em horas, e a pergunta é 20 minutos. Então, o tempo que você vai colocar aqui tem que estar em horas, tá certo? Então, transformando esses 20 minutos para hora, muito simples, né? Uma hora, nós temos 60 minutos, certo? Então, 20 minutos vai ser quanto da hora? Montando aqui a proporção, ó, meio pelos extremos, 6x igual a 2, x igual a 2 sobre 6, ou x igual a 1 terço. Eu poderia dividir, mas vou deixar dessa forma, ok? Então 20 minutos é um terço da hora. Lógico que para os alunos um pouco mais desenrolados na matemática não precisa nem fazer essa regra de 3. 20 minutos é um terço da hora, tá certo? Então 3 vezes o tempo em hora é 1 terço. Pronto, agora é só a parte aritmética aqui, ó. P de t é igual a 40 vezes... Lógico que você
vai multiplicar, vai resolver primeiro a potência, né? Você não pode multiplicar esse 40 vezes 2, né? Em expressão numérica você começa aí, se houver potência, você começa pelas potências. Aqui no expoente nós temos um produto, né? Seria 3 vezes 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então ficaria 40 vezes 2 elevado a 1, 2. Então, P de T, que é a população que ele pede, é igual a 80. Né? E ele fala que esse P de T é em milhares. Então esses 80 aqui que aparece, na verdade é 80 mil. Então a população que anteriormente, inicialmente era 40 mil, passa a ser 80 mil. Então a população acontece o que depois de 20 minutos? Ela duplica. Ok? Em relação à quantidade inicial. Ok? Uma questãozinha bastante básica de função exponencial. Ok? As questões de função exponencial, de logaritmo, de trigonometria, no Enem, muitas vezes os alunos pulam essas questões, porque no ensino médio é dado de uma maneira mais aprofundada. Mas no Enem, as perguntas desses 3 assuntos são relativamente simples. Você vê que aqui, tirando o fato de ser uma exponencial, na verdade era só substituir o valor do tempo na incógnita. Tá certo? Então, tirando o fato de ser exponencial, essa questão ela se torna uma questão extremamente simples. Ok, pessoal? Entendido aí? Vamos para a próxima questão. Valeu, até a próxima. Tchau.